E aí, tudo bem? Bom, gente, na lupa de hoje é a redação da Ávila, uma candidata que teve um excelente desempenho, treineira mesmo, daquelas responsabilíssimas. Já tem aqui meu respeito por todo o empenho que Ávila tem dedicado ao laboratório, assistindo aula, participando de atividades. Bom, enfim, uma excelente aluna. Parabéns, tá, Ávila? E eu aproveito aqui o seu desempenho, que foi de 900 pontos, para trazer aqui um gráfico mostrando as pontuações distribuídas em relação ao percentual do número de candidatos em relação à sua pontuação obtida. Note que o percentual que chama a atenção logo de início é o de 21,8% dos candidatos. E estes candidatos tiraram entre 501 e 600 pontos. É uma pontuação que eu considero bastante preocupante, porque é um texto mesmo feito sem muita orientação, é mais ou menos assim, é um texto sem aquela organização, sem aquele direcionamento real para o Enem. A maioria está assim aqui no nosso Brasil, né? E 6,4% dos candidatos, apenas 6,4% tiraram acima de 900 pontos. Né? Então, assim, é um grupo muito seleto. A Ávila ficou no limite. Por isso eu trouxe esse gráfico aqui, né? Porque ela ficou justamente ali no 900 pontos, ela tirou 900 pontos. Ela ficou entre os 14,7% de estudantes, melhor, de candidatos, e os 6,4% ficou no meio, né? Um pouquinho mais ela tem entrado no grupo dos 6,4% de estudantes, de candidatos que prestaram o Enem, tá certo? Então é importante que você tenha em mente um gráfico desses, por quê? Porque isso mostra exatamente em que nível você está em relação aos demais brasileiros que prestam o exame, tá legal? Então nós vamos agora de fato, né, para a redação dela, tá certo? Vamos fazer aqui inicialmente aquele sobrevoozinho, né? Aquela visão geral, começando aqui com a ortografia, melhor, com a caligrafia dela. Note que dá para entender direitinho, tá certo? Não tem assim motivo para ter essa dúvida do que ela tá de fato aí escrevendo. Então assim, tá tranquilo, realmente, tá? A gente tem aqui o entendimento de que o que Ávila produz na redação, tá certo? É bastante alinhado com o que realmente deve ser entendido como orientação. Então, nós temos aí a visão da caligrafia, que é muito boa, tá certo? Olha o respeito à margem direita dela. Olha o respeito, pouquíssima brecha, tá certo? Quase nenhuma aqui, pouquíssima brecha. O recuo, né? Olha só, o recuo dela é bem feito, né? Ela procurou manter uma similaridade, né, em relação à quantidade de recuo, tá certo? Então tá ótimo. Deixou de escrever somente duas linhazinhas, não pode, tem que escrever as 30. E chamou a atenção a linha 6, né? Só um restinho da sílaba. Lógico que ela não teve o que fazer, né? Mas infelizmente aconteceu. E eu considero um prejuízo deixar uma linha dessa aqui inteira sem realmente ter escrita, né? Até o meio, como é a linha 28, tá ótimo, né? Ó, veja que na 21 ela escreve quase toda, na 14 quase toda, mas na 6 realmente houve uma brecha muito grande, isso não é interessante, tá? É perda de espaço dentro das 30 linhas. Então vamos lá, vamos aqui começar a leitura e o entendimento aqui, a observação nas competências, tá certo? De Ávila. Na obra literária do escritor José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, é enfatizada uma sociedade em que as pessoas perdem gradativamente sua visão, não enxergando o que acontece, não enxergando o que acontece. Deixa eu só pegar aqui
o apontador, pronto. O que acontece ao seu redor. Pronto. Trouxe o repertório, vamos ver o que ela fez do repertório. Será que ela conseguiu já fazer uso produtivo? Vamos ver agora. Saindo do contexto ficcional, okay, fez a transiçãozinha, né? É notório que muitas pessoas não enxergam problemas sociais frequentes como empecilhos para a valorização da herança africana no Brasil, em que a ideologia populacional e o racismo cultural são pontos que auxiliam no perpetuamento da problemática. Agora vamos ver aqui as questões que precisam ser observadas, certo? Eu trago para vocês inicialmente que depois que ela faz na linha 3 a transição, tem aqui esse pontozinho aqui, ó, note que está muito juntinho, tá certo? Aqui, possivelmente, um corretor vai entender isso como problema, tá? Note aqui, ó, muito juntinho, praticamente colado. É notório que, tá certo? Isso é um ponto de atenção. Muitas pessoas não enxergam problemas sociais frequentes. Frequentes não tem esse acento, tem frequência, mas frequentes não tem. Aqui não tem essa vírgula, tá? A vírgula seria aqui, como os empecilhos para a valorização da herança africana no Brasil, em que também não tem essa vírgulazinha aqui, a ideologia populacional, argumento 1, e o racismo cultural, argumento 2. Aqui não tem essa vírgula, porque vai separar o sujeito do seu verbo, né? São pontos que auxiliam no perpetuamento da problemática. Então aqui nós temos o que, ó? Linha 4, um problema, 2, três problemas na linha 4. Só aqui já perdeu os 40 pontos da C1. Pronto. Certo? Já perdeu. Corretor rígido já vê isso aí. Eu nem vou dizer rígido, não. Corretor que observa, né? Mas aí a gente tem que ver o seguinte. Será que o resto do texto, o que Ávila escreveu em seguida, será que realmente esses probleminhas, se ela vier a cometer outros desse nível, assim, uma vírgula, um acento e tal, será que isso vai fazer chegar em 120 pontos? Vamos ver, né? Vamos ver. Então é o seguinte. Vou aumentar um pouquinho, pronto. Vamos para o apontador. Diante desse cenário, aqui eu adoro, Ávila, eu adoro esse parágrafo que você construiu, que é exatamente seguindo no modelo exclusivo que eu preparei para os estudantes do laboratório, né? É um modelo diferente, meu amigo. Vamos lá, Ávila tirou 160 pontos no desenvolvimento. O que será que falhou? Será que foi o meu modelo, que não garante 200 pontos? Será que foi alguma coisa que ficou faltando da célula argumentativa? Vamos ver isso, tá certo? Então é o seguinte, ó. Diante desse cenário, tá? Diante desse cenário, a fim de mitigar a problemática ligada à ideologia, que é justamente o ponto 1 dela, né? A ideologia populacional é crucial, tá? Aqui nós temos um problema de ortografia crucial com C, colocou com S, que o poder público desenvolva iniciativas para proporcionar às pessoas estudos mais aprofundados sobre o tema. Todavia, tá? Essa realidade não é vista no contexto atual. Aí, vírgula, tá certa, mas essa vírgula tá errada, visto que muitas pessoas, não tem essa vírgula aqui, não tem essa vírgula do visto que, bem aqui, ó, não tem, tá? Visto que muitas pessoas, sem essa vírgula, beleza? Então, vamos apagar aqui para não ficar horrendo. Vamos lá, deixar direitinho, não tem essa. Muitas pessoas, vamos lá, vamos colocar direitinho para todo mundo enxergar a redação inteira. Pronto. Vamos aumentar. Certo. Visto que muitas pessoas se envergonham de debater e estudar sobre a cultura africana por conta da ideologia imposta a elas, de que é algo que não deve ser citado. Questão aí das ideias, né? Preconceito e tal. Nas escolas,
onde o ensino deve ser propagado de forma que os estudantes tenham consciência de sua história, perfeito, né? Ainda é visto esse desafio em propor aulas sobre isso. Um pouco frágil aqui a estrutura, né? Um pouquinho frágil. Ficou legal nas escolas onde o ensino tá, beleza. Ainda é visto, esse desafio, né? Esse desafio ainda é visto, essa estrutura sintática aqui não é que esteja a ordem das palavras aqui, a melhor ordem seria ordem direta, né? Esse desafio ainda é visto, tá? Até por uma questão de ênfase, ainda é visto em propor aulas sobre isso, né? Sobre a questão da frase temática, né? Tá certo? Logo, os efeitos causados pela ideologia populacional na sociedade, no caso aqui o isso, melhor falando, né? Olha como ficou difícil fazer aqui, né, lembrar a que se refere. No caso, o isso aqui seria a ideologia que está relacionada, né, como problema em relação à frase temática. Olha como isso complicou um pouco, até para eu me tocar aqui de qual seria a referência, né? Logo, não é que esteja errado, é porque demorou um pouco. Logo, os efeitos causados pela ideologia populacional na sociedade, né? Aqui eu tenho os efeitos, certo? É um fator, né? No caso aí são um fator, tá certo? Probleminha aqui de C1, então tenho aqui C1 também. Eu tive C1, deixa eu deixar marcado para não ficar aqui atrapalhado o negócio, né? Certo, marquei, pronto. Fator que impulsiona a preponderância da problemática. Show. Então é o seguinte, a gente tem aqui, ainda está agarrada nos 160 pontos da C1, ainda, ó, note que foram problemas aqui no desenvolvimento 1, mas nós tivemos o que? Linha 9, linha 13 e na introdução tivemos linha 3 e 4. Tá bem assim espaçado, né? Para a quantidade de coisa que ela escreveu, né? Isso aqui é pouco, muito pouco. Então ela está dentro dos 160 ainda. Ademais, sim, vamos falar de desenvolvimento logo, né? Do D1, vamos falar para não pular. O que teve aqui de brechazinha em relação à célula argumentativa, que é justamente o quê? Nós temos o tópico, no caso aqui do tópico frasal, que é justamente, nesse caso é propositivo, né? Já tem assim, ó, mitigar a problemática ligada à ideologia, né? É crucial que o poder público, aqui eu tenho justamente já um elemento da intervenção, desenvolva iniciativas, 2, né? Para proporcionar às pessoas estudos mais aprofundados, tal, sobre o tema, né? Então, tem 2 elementos aí. Faltou justamente explicar, que fazia parte exatamente, né, desse processo de construção do tópico para que ficasse realmente fortalecido e já estivesse ligado a C3 e também contemplasse a C4, porque você usaria aqui um pois, né? Então, aqui já tem uma fragilidade em relação a C3 e isso compromete um pouco, né? Aí depois faz o contraponto com o todavia, né? Não, vou marcar como erro, vou marcar só apontando. Faz o todavia, beleza. Aí, em seguida, coloca nas escolas, onde devia acontecer isso, ainda não acontece, problematiza, né? Logo, aí vem para o fechamento. Então, realmente falta aqui falta realmente um aprofundamento, né? Tanto a questão do tópico explicativo como um aprofundamento. A célula está incompleta, de fato. Então aqui eu, como corretor, já não daria 200 pontos. Ela já está no 160. Ademais, estou bem aqui na linha 15, tá? Ademais, com a finalidade de minimizar os impactos causados pelo racismo cultural, show, tá? É de suma importância que o setor privado, tá aí, ó, outro elemento, tá bom, de uma intervenção, né? Setor privado ofereça suporte adequado à população. Dessa forma, auxiliará o setor privado, né? Dessa forma aí não vai ter essa vírgulazinha aqui, né?
auxiliará, no caso, ele auxiliará, tá certo? Na garantia do direito de todos, tá certo? Porém, essa realidade, então, de novo, ela acaba não fazendo a. Eu diria que nesse caso do D2, por conta dessa forma, né? Dessa forma, já existe uma explicaçãozinha que não, faltou no D1, tá certo? Vou até fazer essa ressalva. Porém, essa realidade não se concretiza de forma adequada, tá? Excelente. Tendo em vista, olha o processo de argumentação e de fundamentação, tendo em vista que grande parte da população possui grandes dificuldades, uma repetiçãozinha aqui, grande, né? Dificuldades em ascender, né? De subir, muito bem, progredir socialmente, por conta da sua cultura. Cultura. Como assim? Cultura. Não tá claro. Falta uma referência para eu entender de que forma essa cultura é empecilho. Então aqui se configura 160 pontos de fato na C3. Tá certo? Se configura. Diversas empresas excluem pessoas que tenham uma cultura diferente. Vírgula. E isso impacta fortemente para o agravamento do problema, vírgula, pois diversos indivíduos são prejudicados pelo preconceito cultural. Tá vendo? Então aqui nós temos o que? Olha só, vou marcar aqui na linha 20, problema de C1. Na linha 19 é um problema de C3, claro, né? Ou seja, no desenvolvimento 2, a Ávila consegue fazer o tópico frasal explicativo, mas ela acaba deixando uma lacuna na linha 19. Não dá para eu entender, saber que cultura está falando. Ok? A gente fala em preconceito cultural, mas em que sentido aqui nessa linha 19 não está claro realmente, tá? Então aqui está realmente provado, ela tirou os 160 pontos realmente de C3, está corretíssima a aplicação da banca examinadora, tá? Então nós temos aqui, vamos só aproveitar para fazer mínimos impactos, estou na linha 15. Setor privado, agente, ofereça suporte adequado à população, dessa forma auxiliará, que no caso é o a fim de garantir os direitos de todos, né? Então aqui seria praticamente o terceiro elemento, dá para ir, né? Sintaticamente não ficou muito na cara que era o terceiro elemento na linha 17 não, mas dá para ir, ok? Aí vamos agora para a linha 22, que é a conclusão. Diante das evidências, isso é lindo, esse início, olha, eu acho que não tem um. O portanto é clássico, né? Mas esse daqui é lindo demais, meu Deus, sou apaixonado por essa frase. Diante das evidências apresentadas. Torna-se essencial a discussão relacionada aos desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Ok. Portanto, né? Pois é, mas vamos ver aqui só a questão cadê? Eu fiz aqui essencial que não tem, né? Esse problema, não tem aqui esse circunflexo, tá? Vamos lá. Essencial a discussão relacionada. Portanto, o Estado, em parceria com órgãos municipais, deve elaborar projeto de lei a fim de auxiliar a população prejudicada pelo preconceito a progredir socialmente. Vamos lá. Vamos logo ver essa parte. O Estado, elemento 1 aqui dessa proposta, em parceria com órgãos municipais, deve elaborar projetos de lei a fim de auxiliar a população prejudicada pelo preconceito, auxiliar a população prejudicada pelo preconceito a progredir socialmente. Show! Essa ação será apoiada por organizações públicas e privadas, essa vírgula é aqui, não aqui, como organizações não governamentais, as ONGs, né? Opa!
Vamos lá, cadê você? Sumiu a redação. Calma, vamos lá. Deixa eu ver aqui, né? Pronto, deu certo, voltou. Não governamentais. Aqui. Empresas privadas, para que assim todos possam ter seus direitos garantidos e negar a associação prescrita por Saramago em sua obra. Vamos ver agora. Primeiro vamos procurar aqui os elementos, né? Porque assim, a Ávila tirou 180 pontos na C5. Vamos enxergar aqui, vamos tentar enxergar pela lupa do avaliador do texto. Porque se foi 160, 180, alguém deu 160 e alguém deu 200, né? Até agora você está vendo que ela só tem 120 pontos, porque lá no desenvolvimento 1 ela teria os dois elementos, no desenvolvimento 2, veja lá, linhas 16 e 17, ela tem 120 pontos, e agora aqui na conclusão, de fato, ela tem na linha 23 um elemento, na 24 ela tem dois elementos, tá? Ela tem dois elementos, o 2 aqui, ó, a ação e a finalidade. Agora vamos ver o seguinte, está faltando encontrar aqui o que, ó? Agente, ação, finalidade, meio e o detalhamento. Vamos procurar o meio. Quando se chega à linha 25, a Ávila fala o seguinte: essa ação será apoiada por organizações públicas e privadas. Olha só esse detalhe. Parece que essa construção sintática, essa ação será apoiada, que seria o por meio de, parece que um avaliador não aceitou, não entendeu como meio. Daí a importância de usar os conectivos esperados, os clássicos, por meio de. Se Ávila tivesse dito por meio do apoio de organizações públicas e privadas, se isso tivesse sido dito, já estaria na cara e não teria como o corretor realmente achar ruim ou achar diferente. O como organizações já seria o detalhamento, tá certo? E também teríamos aqui a possibilidade, assim todos possam ter um detalhamento. Então, assim, de fato, o entendimento aqui desse, na linha 27, detalhamento, garantiu aí os 160 pontos de um avaliador. E do outro, ele não entendeu como essa ação realmente está complementando como o meio. Então, o engodo, né? O engodo ficou aqui, da 25 até a 27 nesse ponto aqui. Depois do assim, não tem como negar que seria o detalhamento, mas o engodo ficou da 25 a 27 a partir do essa ação até o que. Ok. Vamos ver aqui se tem mais uma questão de C1. Essa ação será apoiada por organizações públicas e privadas como para que assim todos possam ter seus direitos garantidos e negar a associação prescrita por Saramago em sua obra. Ok, tranquilo. Viu, gente? Então, o que nós temos aqui na redação da Ávila? Nós temos aquele desafio que foi proposto ao avaliador de enxergar todos os pontos, né? Isso foi realmente um desafio para um corretor. Ávila tirou 160 realmente na C1, ou seja, se você observar, a redação dela teve problemas, mas muito espaçada, ela escreveu muito, a letrinha pequena, então assim, isso é levado em consideração. É o conjunto textual, tá certo? Repertório de fato ficou fantástico, né? Note que o repertório só foi colocado lá na introdução e ela já, fechou logo. Esse modelo de texto que eu preparei, ele tem essa característica. O repertório aparece logo na introdução e ele é diretamente ligado ao tema e o aluno já faz uso produtivo dele e já fecha aí a C2 em relação ao repertório, tá?
Na C3, ela tirou 160, como eu disse, né? Realmente faltou o tópico explicativo para começar a gerar o processo de argumentação. Ela acaba não completando a célula no desenvolvimento de número 1, tá certo? E no desenvolvimento número 2, até que ela faz uma explicaçãozinha do tópico, mas aí faltou aí a concretude da ideia na linha 19, com a palavra cultura gerando uma lacuna, né? E nós temos, de fato, um parágrafo melhor. O D2 foi melhor do que o D1, mas aí gerou uma lacuna e a C3 não permite falha, tá certo? Mas o projeto aqui é muito bom mesmo. Na C4 houve a atribuição de 200 pontos, realmente ela usa bastante elos. Esse modelo aqui tem elo coesivo até dar uma dor, porque é presença expressiva, meu amigo. Aplique correto que a presença está garantida, viu? E nós temos a C5 com esse problema, esse engodo que teve no final e houve aí esse prejuízo, né? Mas assim, de forma geral, eu tenho a dizer, Ávila, meus parabéns, você brilhou. E agora, neste ano de 2025, é que você vai brilhar ainda mais. Um abração, tá?